E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma apresentação da Feira de Carreiras de Customer Success organizada pelo CS Lab. Hoje, nossos convidados são da RD Station, ex-Resultados Digitais, né? Mudou de nome faz pouco tempo, mas a gente já tem que acertar agora. E o Sim. objetivo hoje é ouvir um pouquinho de vocês, né, sobre como é que é a rotina do time, quais são os objetivos e desafios que a área de CS hoje está enfrentando, como é que funciona o processo seletivo, qual o perfil de candidato ideal. E aí eu queria agradecer vocês por terem topado participar e compartilhar tanta informação legal com as pessoas, né, e com a galera que está começando a aplicar para essas vagas e ainda está um pouco em dúvida. E queria ouvir um pouquinho de vocês, né, quem são vocês, uma breve apresentação, e aí a gente já começa a apresentação. Podemos começar pela Fernanda, depois o Gui e por último a Larissa. Beleza, perfeito. Bom, eu sou a Fernanda Oliveira, eu sou uma das coordenadoras aqui do time de implementação, que faz parte da área de CS. Estou na RD faz 3 anos e estou liderando times vai fazer 2 anos. Oi, pessoal, tudo jóia? Bom, meu nome é Larissa Oliveira, mas podem me chamar de Lari, fiquem à vontade. Eu sou analista sênior de sucesso do cliente aqui na RD, atuo no time de inbound, né? Então, com contas com clientes finais, né, ou contas diretas que a gente comenta aqui. Minha rotina, ela consiste, gente, em basicamente fazer reuniões com a minha carteira de clientes para que eles tenham aí um retorno sobre investimento com a ferramenta. Então, eu espero aí que hoje a gente consiga passar isso rapidamente para vocês, para que vocês possam já aí conversar cada vez mais sobre essas dúvidas, tá bem? Eu sou o Guilherme, também as pessoas costumam me chamar de Gui. Obrigado aí pelo convite de poder compartilhar um pouquinho aí sobre né, o nosso momento, o nosso contexto. Hoje eu atuo como recrutador no time de talent acquisition aqui da RD. A gente tem uma estrutura, né, de recrutadores mais especializados que atendem aí áreas, todas as posições que a gente tem abertas, seja elas internas, externas, dentro desse universo de CS. Provavelmente vocês vão conversar aí em algum momento comigo. É isso. Legal, maravilha, galera. Se já quiserem então compartilhar a tela, eu vou tirar aqui minha câmera, ficar só acompanhando os bastidores. Se precisarem de mim, me deem um toque. Beleza. Quer começar, Fê? Pode ser, a gente já não tinha feito a apresentação, achei que você já ia começar do slide da agenda. Já estou na agenda. Boa, legal. Então, galera, basicamente esse é um pouquinho do que a gente espera passar aqui na nossa agenda de hoje. A gente vai fazer uma breve apresentação sobre a RD e sobre os produtos que hoje a gente atende, o momento e os desafios da empresa e do time de CS, a rotina do nosso time e como funciona o nosso processo seletivo. E não vejo a hora de encontrar vocês no nosso networking. Muito bem, então a RD Station ela é uma empresa de SaaS, a gente tem 2 produtos hoje dentro do nosso guarda-chuva, que é o RD Station Marketing, que a gente usa especialmente para automatizar as nossas estratégias de marketing digital, e a gente tem o CRM também, que dá aí estrutura para a nossa força de vendas atuar em diversos segmentos, né? Então hoje esses são os produtos que a gente tem. Aqui eu trouxe um pouquinho de como é que funcionam as segmentações da área de CS. Então, a CS é uma grande área que tem um guarda-chuva enorme, e aí a gente tem algumas subdivisões aqui dentro, então, basicamente, aqui são essas explicações. Então, a gente tem a primeira divisão, que é CS Inbound e CS Partners. CS Inbound fica responsável por cuidar dos clientes diretos, aqueles que são os usuários finais da ferramenta, RD Station Marketing. E partners são as agências, são os nossos parceiros que atendem usando o nosso produto RD Station Marketing para gerar negócios para os clientes das agências. Temos o time de implementação, que esse é o time que eu lidero hoje. Então, implementação, a gente tem implementação tanto para inbound quanto para partners, só que isso tudo fica dentro de uma única área. Temos a área de suporte, então nossa área de Customer Support cuida tanto de clientes, quanto de não clientes, quanto de parceiros, quanto de não parceiros, quanto de RD Station Marketing, quanto de RD Station CRM, então todas as áreas são atendidas ali pelos nossos heroes. Temos a área de Enablement, que é a área que nos ajuda a cada vez estar melhor e mais capacitados para oferecer um serviço cada vez de mais qualidade. E temos a área de Customer Experience, que é quem cuida de toda a jornada do cliente, tanto na perspectiva de serviço, quanto da perspectiva de produto, né, melhorias de produto e tudo mais.
Muito bem, então assim, nossa área de sucesso do cliente, ela atua para educar e desenvolver o mercado. Então, basicamente, isso é a nossa missão, é isso que a gente faz todos os dias, né? Então, aquelas áreas, elas justamente ajudam a gente a dar estrutura e suporte para os nossos clientes, e o que a gente espera fazer é justamente conectar a ferramenta com o negócio do cliente, né? Então, inclusive, tem a frase da nossa missão, que é: somos o link entre a plataforma e o negócio do cliente, somos sócios sem participação. Legal. Então, esse é uma frase que acabou transcendendo da nossa missão, né? Então, a gente é um time que realmente se importa, trabalha e celebra genuinamente o sucesso do outro. E aí que o outro pode ser tanto cliente, pode ser parceiro, pode ser R-doer, pode ser qualquer pessoa. Arrasou, Fernanda. Bom, gente, a gente também teve um insight de trazer aqui como é a rotina do nosso time de CS, né? Como a Fernanda trouxe, o nosso departamento, o nosso guarda-chuva de CS, ela tem várias áreas, e eu trouxe aqui basicamente como é a responsabilidade de uma pessoa que atua na parte de atendimento estratégico, né? Na parte de CS, entra aqui também implementação, né? Tem muitas coisas em comum, né, Fer? Então, peguei aqui um dos posts que eu tenho no meu LinkedIn, podem adicionar a gente lá, tá? A gente vai adorar essa conexão. E, basicamente, quero mostrar para vocês como funciona a minha rotina. Então, eu peguei até aqui a minha agenda e um pouco também das responsabilidades de um CS. Trazendo responsabilidades, tá? Então, o que eu costumo fazer ao longo do mês com relação à gestão de carteira dos meus clientes. O primeiro ponto, gente, como analista de sucesso do cliente, eu faço com frequência reuniões estratégicas com os clientes da minha carteira. Tá? A gente sempre fala da importância de ter uma equipe de CS e ter uma preocupação genuína com os nossos clientes, porque é assim que a gente também vai conseguir impactar a nossa empresa, tendo essa preocupação genuína com relação à estratégia para que eles tenham sempre uns resultados recorrentes ali com o RD, a gente consegue, por consequência, ter maior retenção, ter maior expansão e até um potencial maior de indicação. Então, eu sempre estou fazendo na reunião, de meu dia a dia, reuniões estratégicas aqui com a minha carteira. Além disso, a minha segunda responsabilidade é realizar algumas renovações de contrato e também expansões de plano, né? Como o cliente está com a gente, está gerando resultado, ele também cresce, e aí o CS entra também com essa responsabilidade de fechar uma negociação com o cliente, de passar um próximo passo de como funciona. Aqui é legal falar, a gente tem o suporte técnico, a gente tem o suporte financeiro, mas o CS entra justamente para fechar esse relacionamento, fechar alguma negociação quando é necessário, tá bem? Terceira responsabilidade da Lari e de vários CS aqui da RD, registrar consistentemente todas as interações e informações relevantes sobre cada cliente. Aqui a gente sabe como é uma área de CS. Eu, por exemplo, tenho uma carteira fixa, né, de clientes que eu atuo, mas pode ser que exista alguma movimentação, ou movimentação de CS dentro do time, ou alguma promoção de CS, alguma movimentação estratégica da carteira. Então, é importante que a gente sempre mantenha o registro. Uma atividade que a gente sempre tem, então, da nossa rotina é a parte de registrar toda a interação que a gente faz com os nossos clientes, para que a gente tenha esse registro, essa gestão do conteúdo, tá bem? Quarta responsabilidade, ser a guardiã, no meu caso, da experiência dos meus clientes, acionando sempre efetivamente esses clientes e mediando interações com as outras áreas. Então, eu faço esse contato proativo com os meus clientes. Eu vi que está chegando na época próxima da renovação, eu já entro em contato para a gente revisar todos os resultados dele, para conectar, caso ele precise, com uma área de vendas, com a área de suporte, até com a área de produto, caso ele tenha uma sugestão de melhoria, e eu acompanho exatamente essa questão. Quinta responsabilidade, eu identifico as contas em risco para evitar antecipadamente algum pedido de cancelamento. Então, como eu comentei, um dos objetivos da área de CS é essa questão de retenção. Como eu posso fazer para que os meus clientes tenham uma satisfação maior, tenham um retorno sobre o investimento e para que eles realmente continuem conosco, né? Para que eles continuem com a minha plataforma. Então, quando eu consigo mapear uma questão, um risco de cancelamento com uma antecedência na minha carteira, eu consigo atuar nesse risco antes de chegar, por exemplo, na etapa de renovação, antes de chegar no pedido de cancelamento efetivo com o cliente. Então, mapeando antes, eu consigo evitar previamente esse pedido de cancelamento. Então, para a gente também é super importante essa questão de mapeamento de risco, de ficar sempre atento com relação a isso, de fazer follow-up e contatos sempre proativos para atuar nessa questão com o cliente. E a última responsabilidade que eu trouxe aqui é realizar sempre a gestão da nossa carteira, né, e propor melhorias quando for necessário. Então, por exemplo, eu tenho na minha carteira hoje
aproximadamente 100 clientes. Dos meus 100 clientes, eu consigo ver quais estão há mais tempo sem uma reunião comigo. Opa, vou olhar para esse pessoal. Qual é o pessoal que está chegando na renovação agora? Opa, estou olhando, estou conversando com eles. Nossa, teve troca da equipe de marketing do pessoal que vai usar a minha plataforma. Está lá a Larissa entrando em contato. Então, a gente também sempre tem essa questão de olhar a gestão de carteira, tá? Falando rapidamente de habilidades, a gente sempre fala muito aqui de empatia, de comunicação assertiva, né? Tem que ter uma comunicação ali diferente para o momento, talvez, de renovação, ou para a pessoa que está chegando na RD, ou para a pessoa que, no nosso caso, nosso nicho é marketing, né? Marketing digital, a pessoa que pode não conhecer tanto do marketing digital, então a gente tem uma comunicação específica para trazer o conhecimento do inbound marketing, no nosso caso, outras habilidades, deixa eu pensar. Negociação, organização, mas isso tudo, gente, se vocês não têm, ou se vocês sentem que eu posso melhorar, eu posso desenvolver alguma dessas questões, contem conosco para isso também, tá? Eu sou um exemplo eu desenvolvi muito a minha habilidade de negociação aqui na RD. A Fer está fazendo que sim com a cabeça, que eu sei que ela também desenvolveu outros 100%. Gente, com certeza. E a gente está aqui para se ajudar também. Então, até nesse ponto de responsabilidades, eu tenho aqui nitidamente quais são os meus pontos fortes e exatamente quais eu posso desenvolver, e eu sei quem é referência no meu time para atuar nessa questão. Então, fica aí a dica também para vocês. Bom, como eu comentei, eu abri aqui, gente, está escancarado um dos meus dias, como funciona a minha agenda, e botei até um esquema de cores, deixei mais em rosa, quando é contato direto com o cliente. Então, por dia, por exemplo, que estão aqui, ó, de 9h30 às 10h30, 11h meio-dia e 4 às 5, eu costumo fazer reunião com meus clientes, tá? Eu faço reuniões sempre de 1 hora, mais ou menos. Eu sempre dedico meia hora antes da reunião para fazer o diagnóstico de como está esse cliente. Será que trocou a equipe há pouco tempo? Será que ele está usando a minha ferramenta? Para chegar na reunião preparada, cheia de insights. E eu sempre deixo meia hora depois da reunião, meia hora, 20 minutinhos, para registrar como foi esse contato com o meu cliente. Como eu comentei, é muito importante para a gente essa questão de gestão. Além disso, eu tenho também espaços que eu deixei em amarelo para atividade, alguma atividade operacional ou alguma atividade interna. Então, eu inicio o dia sempre olhando caixa de e-mail, para verificar alguma questão mais urgente, meia horinha para Larissa já bater o olho e resolver. Às 13h, eu também tenho reunião interna do meu time. Aqui eu tenho mais ou menos 2 vezes por semana, tá? Mas eu quis deixar aqui para vocês darem uma olhada em como é também a atividade interna, 2 vezes por semana, então. Eu me encontro com todo o meu time por 1 hora, 40 minutos a gente fica revisando resultados, falando sobre como está a carteira do time como um todo, e eu fico 20 minutos também simulando call, tá? A gente aqui simula muito alguns discursos para que a gente realmente tenha a possibilidade de treinar e chegar para conversar com nossos clientes com um sorriso no rosto, já conseguindo converter as objeções e aprendendo cada vez mais também sobre estratégia, tá? Das 2 às 2h30, eu faço também agendamento de próximas reuniões, né? Afinal, se eu estou fazendo reunião aqui é porque em algum momento eu agendei, ou eu agendei via e-mail, ou eu dou uma ligada para o cliente, tá? Aqui a gente também dispara e-mail automático para agendar, e faço algumas resoluções também via ticket. Eu também sempre fecho o dia, assim como eu inicio, com meia horinha para olhar a ferramenta de comunicação interna, para olhar a caixa de e-mail, para verificar se está tudo redondo para eu iniciar um próximo dia. Não posso deixar de finalizar aqui sem falar do meu tempo de desenvolvimento, tá? Porque aqui tem, tá? Eu me desenvolvo muito, eu estou em vários projetos sempre. A Fernanda e o Guilherme estão rindo porque eles sabem que eu estou em todas. E eu gosto muito dessa questão porque é uma empresa que permite que a gente consiga colocar um tempo de desenvolvimento na nossa rotina. Eu não preciso trabalhar 1 hora a mais para executar isso. No meu caso, eu deixei das 5h30 às 6h30 para fazer essas atividades com foco em desenvolvimento. Então, eu estou fazendo algum teste, fazendo algum treinamento, ou eu estou dando treinamento para outra pessoa, fazendo alguma mentoria, mas eu olho muito para essa questão de desenvolvimento e até acompanhamento de resultados. Então, se eu quiser fazer um relatório novo, eu também consigo fazer dentro do meu horário de trabalho. E um ponto também que não posso deixar de esquecer, gente, espaço para intervalo, para respirar. A gente está agora nessa questão remota, então tem aqui o intervalo da Lari e o almoço da Lari, sempre muito bem desenhados, tá? O último ponto que eu quero acrescentar nessa parte de rotina. Aqui a gente tem bem flexível a parte de como vai ser a sua agenda. Eu começo às 8h30 da manhã porque é assim que eu prefiro. Se você quiser começar às 9h30, não tem problema algum.
mas estrutura ali a sua agenda para que você consiga atender seus clientes, fazer as suas ações. As únicas questões em comum que a gente tem que executar são as reuniões, por exemplo, de time. Então, se a reunião de time é 1 hora, e o resto você vai aprendendo aí a flexibilizar um pouco mais a sua agenda. Então, também deixa um ponto positivo para a gente nessa questão. Passo agora a palavra para o Gui, para o Guilherme, falar um pouco de como é o nosso processo. Legal, depois desse baita encantamento da Lari aí, né, contando um pouquinho sobre a rotina, né, um pouco do que é o dia a dia aí, né, de ser Customer Success aqui na RD, contar para vocês quais são as etapas aí do nosso processo, como que a gente estrutura ele, né, e aqui eu trouxe primeiro essa ideia do funil, que é como a gente enxerga o processo, né, então a gente vai ter uma primeira camada ali, né, que é a etapa de Application Review, e a gente também tem uma metodologia por trás dele, que são os conceitos de PO e PJ Fit, tá? Basicamente é o que a gente entende de soft e hard skills, né? O mercado já vem há muito tempo abordando isso, né? Então a gente entende soft skill como sendo ali aquelas características, né, competências ali relacionadas à pessoa, e hard skill tem a ver com conhecimento técnico, né, algo prático, tá? Então, um exemplo assim, a gente pode ter uma pessoa super analítica, com orientação a dados, esse seria o soft skill, a parte de PO fit dela, né? A parte de PJ e hard skill dela seria, de repente, conhecer, né, sobre Tableau, sobre Power BI, alguma ferramenta específica nesse sentido, tá? Então, esse é o conceito que a gente traz para dentro do processo, e a gente tem daí o processo, né, por várias etapas para que em cada momento a gente consiga avaliar um desses pontos, né, e aí construindo, né, todo o parecer a respeito do perfil. E a gente também é super compreensíveis em relação de que, né, não existe uma pessoa hoje que vai ter todas as características. Como a Lari comentou, tem muito espaço para desenvolvimento aqui dentro, mas a gente precisa estar com tudo isso muito bem claro, muito bem alinhado, né? Então, a nossa ideia de processo seletivo é que no final do funil, lá naquele último campo, gente, que tenha todas, né, as informações necessárias para uma tomada de decisão e que também para a pessoa que se aplicou consiga ter extraído o máximo de informações sobre RD, né? Porque querendo ou não é uma via de mão dupla, né? Não basta só a gente estar interessado se de repente a RD não for uma opção como um próximo passo bacana de carreira, né? Então, o que cada uma dessas etapas avalia? Então, a gente tem ali a etapa de Application Review, que é a primeira fase do processo, que é logo no momento da aplicação, onde a gente vai colocar algumas perguntas que como a gente tem de premissas de pré-requisitos, né? Então, tudo que realmente é importante para a job, que a gente não abre mão, né? A gente vai estar olhando para essa etapa de Application Review, tá? Segunda etapa, a gente vai começar a olhar então para a parte de soft skill, a parte de PO fit. Hoje a gente tem uma etapa de inventário comportamental, que a gente coloca aqui como assessment, que ele busca ali mapear, né, habilidades e potencialidades de uma pessoa e faz uma correlação com aspectos de cultura aqui dentro do RD, tá? Então, é uma etapa muito legal, porque isso gera um relatório individual. Então, para você ter uma questão de autoconhecimento, entender ali suas fortalezas, oportunidades de desenvolvimento, e aqui a gente vai estar olhando sempre para questões muito exacerbadas, né? Então, se eu tenho uma característica que eu tenho muito elevada ou muito baixa, isso vai ser um ponto de atenção para a gente, né? E aí, onde a gente vai explorar isso? Na etapa de entrevista com Talent Acquisition, né? Então, passando dessa etapa, a gente já começa aí o processo de entrevistas com o objetivo de aprofundar isso, né? Então, a ideia é que cada uma dessas etapas eu vá mapeando, né, eventuais pontos ali e nas próximas etapas a gente vai validando isso, né? Então, hoje, a nossa mentalidade do processo não é a gente buscar pontos negativos, né? A gente quer refutar. Então, a gente levanta ali, pô, identifiquei esse ponto, como que eu vou refutar? Legal, refutei aqui na entrevista. A gente vai seguindo a construção aí, né, do processo. Avançando na etapa de entrevista Talent Acquisition, a gente vai para a entrevista técnica, que geralmente é com a liderança, né? Podendo ser a liderança direta ou uma par, mas já entra o time de coordenação, que vai aprofundar de fato na parte de hard skills necessárias. Então, vai validar de fato se tem o conhecimento técnico necessário e a experiência, a bagagem para exercer ali, né, o papel ali daquela job. E aí, avançando nessa etapa, a gente vai para a etapa do roleplay, que eu acho a etapa mais legal do processo, que é onde a gente vai colocar em prática tudo isso que a gente mapeou, né? Então, eu sempre brinco que todas as etapas de conversa, a gente vai mapeando evidências baseadas em comportamentos anteriores, né? E a etapa do roleplay, onde a gente vai colocar tudo isso em prática, né? Então, a gente vai querer ver tudo isso que a gente conseguiu mapear ali de características e soft skills na prática, e é legal também para a pessoa se perceber na job, né? Então, às vezes a pessoa, Gui, eu nunca tive experiência como CS, ou aqui na minha empresa é totalmente diferente, então é um momento de feedback super construtivo para a pessoa também assimilar e entender como vai ser a rotina, como a Lari contou ali anteriormente, né? E a última etapa, e mais esperada do processo aí,
é a entrevista final hoje com a gerência, né? Então, é uma conversa ali também de acolhimento para contar um pouco da parte estratégica do time, quais são os desafios, para que a pessoa possa entender como ela, enquanto IC, né, como contribuidora individual, pode impactar no atingimento, né, da meta ali da operação como um todo, balizar também algumas expectativas. Hoje a gente acredita muito num conceito, né, de ser transparente, né? Então, existe o lado glamour, o lado bacana, os desafios legais? Existem também, mas a gente tem que ser realista e apresentar também quais vão ser os desafios, né, que vão estar ali também atrelados àquela função, aquele projeto, né, à rotina. Então, essa hoje é a nossa estrutura em relação ao funil de processo seletivo, tá? A gente leva em média aí cerca de 20, 25 dias mais ou menos para concluir todas essas etapas, né? Então, a gente está falando aí de fechar um processo dentro do próprio mês, geralmente, tá? Então, é isso aí que vocês podem esperar, né? Gostaria muito aí de ver pessoas, conversar com pessoas que ouviram, né, um pouco sobre isso, venham super preparadas. O processo, gente, é de descoberta, é de autoconhecimento, né? Então, a gente gosta sempre de compartilhar conteúdo, nutrir. Então, assim, independente do desfecho, eu garanto para vocês que vão ter uma experiência muito positiva de crescimento e amadurecimento profissional, sabe? E aí, depois de vocês olharem para esse funil, né, entenderem as etapas, e aí vem o contraponto, né? O que vocês podem esperar aí de ser R2, de vir fazer parte do nosso time. E para comemorar o Star Wars Day, né, a gente está no mês de maio, coloquei ali uma frasinha do Yoda aí, ele falou isso aqui no filme, tá, gente? Vocês podem procurá-la depois. Ser um R2 você deve, né? E aqui o Baby Yoda, que fofinho. E aqui a gente olha muito para algumas premissas aí que vão além dos benefícios, né, gente? Como a própria Lari comentou, a gente olha muito para a questão de desenvolvimento, de carreira, né? Então, de ter um ambiente com uma comunicação super transparente, feedbacks abertos, a possibilidade de você se desenvolver. Nós temos rituais de avaliação de performance, ciclos de compensation review, né? A performance hoje ela está muito atrelada a não só o que você entrega, mas também com a cultura. Então, hoje o nosso código de cultura, os nossos valores são muito fortes aqui dentro. A gente olha muito para isso no processo. E é importante que você também se identifique com isso, porque é o que você vai respirar aqui dentro. Um ambiente de diversidade e inclusão, né? Então, hoje, como Talent Acquisition, a gente tem um comprometimento de buscar isso. Hoje, a gente busca isso nos nossos processos seletivos de forma intencional. Existe todo um planejamento de desenvolvimento e progressão aqui dentro de casa, né? Então, a gente olha sempre para qualquer ação que a gente vai fazer, como que a gente está em relação à diversidade desse grupo, para evitar algum tipo de viés ali, de ter algo super, né, padronizado. E aí, todas as séries de benefícios, né? Hoje a gente está com um mindset também aí de remote first, né? Que é uma mentalidade de olhar para a jornada remota, pensar no contexto híbrido. Então, a gente trouxe a inclusão de alguns benefícios. Enfim, gente, tem bastante coisa aqui de benefícios. Ali embaixo tem o link, pode tirar print, né? Ou depois a gente pode conversar ali. Ali vão ter todos os benefícios e também já um link com as nossas vagas disponíveis, tá? Estamos contratando, estamos aí com bastante oportunidade, não só para CS, para todas as áreas de negócio aqui dentro da RD hoje, tá? Tem desafios super interessantes em elas. E é isso, espero que vocês tenham curtido, tenham se interessado aí. Qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tenham, a gente vai estar super à disposição para bater um papo com vocês ali no espacinho de networking, tá bom? É isso, valeu. Valeu, pessoal. Fica aí o convite, se conectem com a gente pelo LinkedIn, tirem dúvidas no networking, a gente vai adorar apoiá-los. É isso aí. Espero vocês no processo seletivo. Abraço, tchau, tchau. E agora é minha vez de agradecer vocês, né, gente? Antes de encerrar aqui a gravação, queria muito agradecer vocês três, Fernanda, Gui, Larissa, por toparem trazer tanto conteúdo. E foi bem estruturado, super legal. Gostei muito. Acho que bastante gente vai se interessar. E, pessoal, reforço o convite deles. A gente vai ficar agora ao vivo às 18 horas, né, na quarta-feira. E os três vão estar lá disponíveis para bater um papo com vocês, tirar suas dúvidas, falar sobre o processo, falar sobre a empresa. Acho que é um bom meio do caminho para se preparar um pouco mais antes de aplicar para uma vaga, né? Valeu, Leonardo, valeu pelo convite. Léo. Valeu. Valeu, galera.